Promessa é dívida, prometi cumprir. 40 segundos, hein? Estamos de volta. Eu voto em você. Vota em mim, pode votar, que eu não engano o povo. Ao contrário da grande maioria. Estamos de volta com o Troca de Passes desta quarta-feira aqui para falar sobre a grande decisão da Libertadores, a vitória do Flamengo sobre o Vélez Sarsfield. Flamengo e Atlético Paranaense vão fazer a grande decisão lá em Guayaquil, no Equador. Eu fui para o intervalo e deixei uma pergunta para vocês. Na opinião de Paulo Vinícius Coelho e de Pedrinho, há alguma chance do Pedro não estar na convocação de sexta-feira? Pedrinho, começa contigo. Acho que não, né? Pelo desempenho, pelas entrevistas do Tite, pela alternativa dentro da função que seria o Pedro, né? Eu acho que a disputa mais direta do Pedro é com o Matheus Cunha, que nem titular tem sido. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade para uma observação. É levar, botar mesmo para testar. Uma não, né? A única, né, Pedrinho? A única. Porque são os únicos amistosos que o Brasil vai fazer até a Copa, né? Depois desses 2 jogos, a próxima convocação é a final. E seria muito cruel também esperar que o Pedro acabe com o jogo da seleção para confirmar uma convocação para a Copa. Eu acho que não é isso. Sentir nos treinos, né? Até porque é uma convocação, teoricamente, só para o Pedro também, para ser avaliado por um processo que vem aí de 2 Copas, que é a segunda do Tite. Então, assim, pelo desempenho do Pedro, pela alternativa que é, pela necessidade de um cara com essa função, eu acho que o Pedro está convocado. O que você acha, PVC? Eu acho que está convocado, só não, a chance eu não tenho informação confirmada de que está convocado, né? A gente tem toda a impressão pelas entrevistas do Tite, por tudo que o Pedrinho falou. O Matheus Cunha não jogou hoje pelo Atlético de Madrid contra o Porto por lesão, né? Não ficou nem no banco de reservas. O que é mais um indício. O Atlético venceu o Porto 2-1. 2-1, com gols nos acréscimos. É mais um indício de que o Pedro pode ir. O Pedro estaria na vaga do Matheus Cunha se ele tivesse sido liberado para a Olimpíada. O que aconteceu foi que o Matheus Cunha fez uma boa Olimpíada e com isso ele acabou sendo chamado para a seleção principal. Eu acho que o Tite é doido para ter uma oportunidade para um centroavante que mude estilo dentro de um jogo. E o Pedro é isso. Então ele deve ser convocado. Olha, números do Pedro nessa temporada, porque são números realmente expressivos. O Pedro, em 51 jogos nessa temporada, marcou 24 gols, deu 28 assistências. Ele participa de um gol diretamente, né, com gol ou assistência, a cada 89 minutos em campo. Ou seja, menos de um jogo. E na Libertadores, mais do que isso. Vale lembrar que o Pedro é o artilheiro da Libertadores com 12 gols. E outro detalhe, essa é a temporada mais artilheira do Pedro em toda a carreira, com esses 24 gols aí. Com o Dorival Júnior, com o Dorival Júnior, o Flamengo fez 53 gols. Ele fez 15 e deu 7 passes para gol. Quer dizer, 39% dos gols do Flamengo passam pelo pé dele. E a questão, quando a gente fala que ele é diferente, não é pela questão só técnica, do refino técnico, não. É a questão do raciocínio, né? O Tite fala sobre isso, que ele está na mesma sintonia dos grandes que jogam na Europa e que fazem parte da seleção brasileira. É isso, cara, o raciocínio dele é diferente. Por isso até que a qualidade e o refino técnico dele aparece com muita perfeição, porque o que ele pensa propicia que ele tenha uma execução perfeita, porque é diferente a forma com que ele faz a ação, principalmente na hora da finalização, né? Então, assim, eu acho que ele é muito acima da média. Já era para ter sido convocado lá atrás, quando se machucou ainda pelo Fluminense. É um jogador realmente acima da média. Fora o que ele acerta nas decisões que ele toma no jogo, né? O percentual de acerto dele naquela hora de decidir alguma coisa é muito bom. Na hora de dar um passe, na hora de dar um chute, na hora de proteger, colocar o time para jogar. Ele realmente é um jogador que está fazendo muita diferença. A gente estava falando sobre os números aqui. Tem mais um número que é impressionante do Pedro. Na Libertadores, né, eu falei em 89 minutos, né, para ele participar de um gol, né, diretamente, com assistência ou marcando o gol. Na Libertadores, esse número cai para 47. Ou seja, praticamente um gol ou uma assistência por tempo de partida. Então, realmente, ele está voando e acho muito difícil que ele não esteja na convocação do Tite na próxima sexta-feira. Vamos colocar aqui os números do jogo para a gente ver se os números dizem o que foi esse Flamengo 2, Vélez 1, no estádio do Maracanã, que hoje teve 66 mil pessoas presentes, 61 mil pagantes. Mais um grande público do Flamengo jogando dentro de casa. Mais de 5 milhões de reais a renda do jogo.
Posse de bola, 50-50. Posse dividida, né? Finalizações, 19 do Flamengo, 13 do Vélez. Ou seja, o Flamengo permitiu muitas finalizações do Vélez Sarsfield no jogo de hoje. Foram 8 para fora do Flamengo, 6 do Vélez, 7-3 em escanteio para o Flamengo, 10-5 em faltas cometidas, 2 impedimentos do Flamengo, nenhum do Vélez. Vamos à outra página. Precisão dos passes parecida, né? 87% do Flamengo, 85% do time argentino. Passes trocados, 509 do Flamengo, 473 do Vélez. Desarmes, 19-16. Cartões amarelos, 2-3. Cartões vermelhos, 0-0. O Flamengo está invicto a 17 jogos agora, sob o comando de Dorival Júnior. Os números mostram um jogo equilibrado. E até foi, né, Pedrinho? Ali no primeiro tempo, principalmente. Depois que o Flamengo empatou o jogo, aí acho que o Vélez deu aquela desanimada, né? Largou um pouco a marcação, o Flamengo cresceu no jogo. Até no segundo tempo mesmo, estava um pouquinho mais espaçado, né? Facilitando um pouquinho mais para o Flamengo. O que eu acho que o Vélez congestionou um pouquinho o corredor central, que dificultou justamente o que é o forte do Flamengo, né? As combinações ali com o jogo por dentro. O Cebolinha tem por característica ficar mais aberto, né? Ele até iniciou como se fosse uma dupla ali com o Pedro, daqui a pouco ele deslocou para o lado direito e depois foi para o lado esquerdo. O gol surge do Pedro, obviamente por um recurso dele virar o pescoço quase que de costas para fazer o cabeceio, mas numa jogada que quem faz é o Gabigol, né? Sim. Fez muito com o Bruno Henrique, quando era o Bruno Henrique, de deslocar por ali, gerar o corpo e dar o passe com a canhota. Foi o Ribeiro. E foi no primeiro pau com o Bruno Henrique, ele buscava sempre o Bruno no segundo pau. Eu acho que o Gabigol, ele causa isso, né? Porque por mais que hoje ele seja muito mais um meio armador, e hoje ele não participou do jogo, e até por isso eu acho que a dificuldade também do Flamengo de criar menos, ele às vezes ele cola no adversário, né? E ele sai do adversário para gerar um espaço para o Pedro e para ele receber sozinho, porque o adversário muitas vezes também não o acompanha. O Everton já veio de trás, né? Então, assim, mudou um pouquinho o mecanismo ali de movimentação e de combinação, até porque o Everton fica mais preso do lado. Né? Ele é como se fosse um ponteiro, um extremo mesmo. Ele gosta de fazer isso. Gosta de fazer isso e é a característica dele. E aí o jogo forte do Flamengo desde a chegada do Dorival são os 4 por dentro praticamente, o Gabi fazendo um meia ponta, o Everton e o Arrasca buscando essa conexão, o Pedro atacando a última linha, o Gabigol muitas vezes atacando. E quando você posiciona um jogador na beirada, você muda realmente o que eles estavam ali praticamente automatizados para fazer. É óbvio que isso aconteceu porque o Gabigol não jogou. Ô, PVC, antes da gente conversar um pouco mais, vamos colocar, hoje o Vitor Roque, né, a gente está falando já projetando o que vai ser a decisão da Libertadores, no final de outubro, lá em Guayaquil. Hoje o Vitor Roque é um menino muito promissor, né, do Atlético Paranaense, vem se destacando nessa temporada, jogando no ataque, jogador que foi muito bem pescado pelo Atlético lá no Cruzeiro, pagando uma boa grana. O Vitor Roque participou do Seleção Sport TV, uma entrevista via Skype, né? E vamos ouvir o que ele disse hoje no Seleção. E o Filipão, né, é um cara incrível, que sempre tem me ajudado. Tento sugar o máximo dele, é um cara experiente, mundialmente respeitado. E procuro sugar o máximo, procuro aprender com ele, com a comissão. E graças a Deus, sempre comento com a minha mãe, né? Graças a Deus pude cair na mão dele, que é um cara incrível, que sempre tem me ajudado, sempre vem conversando comigo. E espero que aprender mais e mais com ele aí, que vai ser muito importante para mim e para minha carreira. Ele sempre fala para mim atacar o espaço, né? Desde quando ele chegou, ele sempre fala para o meia pegou na bola, ataca o espaço, se não dá, ataca de novo, que uma hora ele vai achar a bola aí e vai sair cara a cara com o goleiro. Sobre a concorrência com o Pablo, né? É uma concorrência sadia. Outro cara incrível também, que tem me ajudado bastante, é um cara do bem, que sempre tem me ajudado, me dá conselho, e espero mais e mais aprender com ele aí, que é um cara incrível que eu vou levar pro resto da vida. Minha referência tem o Neymar, Cristiano Ronaldo também, que é 2 caras aqui que eu me inspiro muito. O Neymar, pela grandeza que tem no futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo pelo trabalho, né? De inspiração ele tá bem, né, Pedrinho? Neymar e Cristiano Ronaldo, não dá pra dizer que
ele não está bem inspirado. Mas o que mais impressiona é porque a gente fica muito preso no talento, né? E ele é muito talentoso mesmo, tem muita força. Mas é a personalidade com 17 anos para chamar responsabilidade em momentos decisivos, assim. Ele tem muita personalidade para jogar, né? Não tem medo de arriscar. E a qualidade não precisa nem falar, né? O jogador mais caro da história do Atlético, 24 milhões de reais. O Atlético pagou a multa integral para o Cruzeiro, para tirá-lo do Cruzeiro. Ele começou bem a temporada pelo Cruzeiro, fez gol no clássico contra o Atlético, no Campeonato Mineiro de cabeça, né? Em cima do Godin na época. Começou a complicar a vida do Godin ali. O Godin, que hoje é jogador do Vélez, estava na semifinal, machucado, fora, mas estava ali no Vélez. O Vitor Roque fez o passe para o gol do Alex Santana na Arena da Baixada, na vitória, e ontem o passe para o Pablo na jogada do gol que recolocou o Atlético na partida contra o Palmeiras. Pedrinho não estava aqui com a gente ontem, né? A gente comentou, Pedrinho, que qualquer atacante normal naquela bola teria chutado para o gol, né? E ele teve a percepção de rolar a bola, teve a frieza de rolar a bola para o Pablo, entender que o Pablo estava numa posição melhor e matou todo mundo ali, né? Então, isso é que chama atenção, né? Porque a qualidade técnica a gente vê rapidamente nos movimentos, na finalização. Agora, a tomada de decisão, né? A personalidade para fazer uma escolha, que de repente seria mais fácil, porque aqui no Brasil a gente sempre usa esse termo, né? Faz o simples. Ele chegou no time, fez o simples, botou cada um na sua posição, tudo é fazer o simples. Ele ali poderia ter feito o simples, né? E não, mas ele pensa fora da caixinha e achou uma solução muito melhor para aquele momento. Ele é muito acima da média. Além da questão cognitiva, do raciocínio, ele tem as valências físicas muito avançadas, né? Ele tem muita potência, muita força, muita velocidade, ainda, né, ainda está em desenvolvimento. Então, assim, é um jogador diferente. Agora, tem o outro lado, acho que o Vitor Roque hoje é o titular, não tem muita dúvida. Antes do primeiro jogo contra o Palmeiras, o Atlético jogou contra o Ceará em Fortaleza, e na coletiva o Filipão deixou a dúvida se escalaria o Pablo ou se escalaria o Vitor Roque. O gol do Pablo, a atuação do Pablo ontem não vai tirar o Vitor Roque de uma eventual decisão, a não ser por esses 52 dias. Pode acontecer 1 milhão de coisas, como nós dissemos agora há pouco, mas o Pablo está recuperando confiança de novo. Quando o Filipão chegou, nos primeiros momentos, ele fez 40% dos gols, ele participou de 40% dos gols do Atlético, aí ele teve a lesão, quando ele voltou ele demorou para entrar, o Filipão está tentando trazer, com o estilo Filipão, vem aqui, Pablo, o que está acontecendo? E ele conseguiu recuperar a confiança do Pablo. A imagem muito que rodou em redes sociais ontem é o Pablo perdendo o gol na Libertadores do ano passado pelo São Paulo contra o Palmeiras. Se ele faz o gol, muda o destino do jogo. E ele fazendo o gol que recolocou o Atlético contra o Palmeiras no mesmo lugar, no mesmo estágio. Nesse momento é uma disputa ingrata para o Pablo, né? Porque é um menino em desenvolvimento, um menino que está em ótima fase, que a torcida está adorando e que também vem correspondendo, né, Pedrinho? Não dá para barrar o momento do moleque, né? Que tá voando, né? Eu acho que pro estilo que o Filipão tem adotado, né? De repente baixar um pouquinho a marcação, o Pablo, o Vitor Roque entrega mais. Por que o Pablo serviu muito nesse jogo contra o Palmeiras? Porque o Palmeiras já estava com um jogador a menos e automaticamente o Atlético já estava mais dentro do último terço, né? Então, assim, você preenche com mais um jogador ali, o Pablo tem muito sentido. Por exemplo, na escolha dele no jogo contra o Flamengo, só para fazer uma avaliação, que ele opta por marcar baixo, mas usa Terans e Pablo, não tem muito sentido, né? Porque se você vai baixar a marcação e quer usar a velocidade, o Vitor Roque naquele jogo não podia jogar, porque era a Copa do Brasil, mas é um jogador de velocidade. Se tratando de um confronto Flamengo e Atlético Paranaense, e imaginando que é a característica das duas equipes, Flamengo jogando mais dentro do campo do Atlético, mesmo até lá, que tem muito tempo, né, PVC, e o Pablo podendo crescer ainda mais, eu acho que a escolha com mais sentido é de um jogador de mais potencial de velocidade. Eu também. O Vitor Roque hoje é titular. Ontem eu acho que a alteração do Pablo acabou dando muito sentido porque o Filipão conseguiu esticar o Kelvin de um lado, esticar o Pedrinho do outro, jogar Rômulo, Vitor Roque e Pablo juntos, então ele jogou 5 contra a linha de 4 do Palmeiras. Foi o que o Abel falou pro Cuca que tinha que fazer, né? Naquele jogo contra o Palmeiras, isso, né? O Filipão aprendeu bem a lição do Abel. Ele ouviu o Abel. Aí o antídoto do Abel foi recuar o Scarpa. Quando ele recua o Scarpa, ele abre o meio, e abriu o meio, ele tem o Fernandinho para dar o passe pro lado, ou seja, você pode discutir se o Palmeiras podia tomar o gol com 2 linhas baixas como estavam, mas ele
abria o meio, quando você vem compor o meio, você faz o passe para o lado, aparece o Vitinho do lado para fazer o passe e sai o gol. Então foi inteligente também a alteração. A alteração deu muito resultado, além da expulsão do Murilo. Só para fechar esse papo de Flamengo ainda no jogo de hoje, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas ficou muito claro para mim o quanto o Gabigol faz falta, né? E às vezes a gente ouve o pessoal dizer, mas o Gabigol não está numa grande fase, artilheira, não está fazendo tantos gols como ele fazia, mas hoje ficou muito claro a falta que ele faz nos mecanismos ofensivos do Flamengo ali, né? Porque a participação dele tem sido muito importante, seja para puxar a marcação, seja para a hora vir como meia, hora para atacar em profundidade, fazer as combinações ali com Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Fez muita falta hoje, né? Eu acho que para tudo, para atacar espaço, para pressionar o adversário quando perde a bola, para incendiar o jogo em outras características. Menos para tomar cartão, né? Menos para tomar cartão. Eu vou falar uma coisa, não sei se vocês concordam. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Sim. Eu acho que isso é claro. Individualmente falando. Mas quando ele coloca o time reserva, o desempenho é distante do desempenho do titular. Eu acho que até por característica. O titular joga com 2 meias e 2 atacantes praticamente de área, só que o Gabi sai um pouquinho. Quando ele utiliza o time reserva, que não foi o caso hoje, né? Ele usa praticamente o Marinho aberto numa ponta, Cebolinha aberto na outra, né? Então ele muda um pouquinho a característica do jogo. E o desenrolar do jogo do Flamengo não é um desenrolar como é o do titular. Claro, Pedrinho, se o desenrolar fosse igual, esses caras seriam titular. Não é isso. É porque a característica individual não é igual. O sistema também muda, né? Porque você tem 2 meios de qualidade de criação, que é o Everton e o Arrasca. Depois você usa 2 extremos. Então, assim, não vem com essa, bota o reserva que vai dar a mesma resposta. Por isso, não querendo entrar no mérito das escolhas do Dorival com relação a botar titular ou reserva, porque ele confiou muito na qualidade individual do seu reserva, que é muito próximo ao titular, mas coletivamente não dá a resposta igual ao time titular. Se valeria a pena um enfrentamento duro com o Palmeiras com o titular, e como já estava praticamente resolvido a classificação para a final da Libertadores, optar hoje por um time titular e no intervalo já garantido, pouparia. E aí se manteria mais próximo na briga também pelo brasileiro. Eu concordo. Eu acho que ele poderia ter escalado, né, os titulares no final de semana e hoje escala os titulares de novo e depois poupa quem precisasse, né? Eu acho, só pondero, foi que eu ponderei na segunda-feira, no dia seguinte ao jogo do Ceará, que o time que ele escalou, levando em conta que o time que ele escalou, mais ou menos a mesma equipe, meteu 4x1 no Atlético Goianiense, 5x0 no Atlético Paranaense, 2x0 no São Paulo, 1x0 no Botafogo e empatou com o Palmeiras titular, esse time tinha que ganhar do Ceará. Sim. Tinha que ganhar do Ceará. Não importa o que ia acontecer, quem é que ia jogar, tinha que ganhar do Ceará. Agora ele tem um problema para escalar contra o Goiás, ele provavelmente não vai escalar o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz não está jogando 2 vezes por semana, ele não vai escalar o Gabigol, que foi expulso contra o Ceará, ele não vai escalar o Pedro, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Ceará. O de Arrascaeta jogou hoje, mas ele vinha de um probleminha no pé. Então talvez ele descanse, o que significa que contra o Goiás ele talvez escale de novo um time mais alternativo, time reserva ou um time mesclado. É um jogo duríssimo contra o Goiás, até porque, em tese, é uma rodada que o Palmeiras pode abrir de vantagem, porque joga contra o Juventude no Allianz Parque. Detalhe, o Juventude jogou uma vez no Allianz Parque, empatou. E tem São Paulo, né? No meio da semana pela Copa do Brasil, né? Então é provável mesmo que ele escale um time bem mexido aí para esse jogo do Goiás no fim de semana. Olha, deixa eu dar uma nota triste aqui, mais uma vez, né? Um episódio que se repete aqui ao redor dos nossos estádios. A Jéssica Dias, que é repórter da nossa co-irmã, a ESPN, hoje foi assediada, né, nos arredores ali do estádio do Maracanã. E o torcedor que assediou, né, para quem não viu, o torcedor descaradamente vem, enquanto ela está no ar, né, fazendo o trabalho dela, fazendo a reportagem ali, vem dar um beijo, né, sem que ela tivesse permitido. E aí o que acontece? Esse torcedor ele foi detido, né, está no Gecrim lá do Maracanã. A polícia não revelou o nome e a origem, né, do assediador, com o filho, que prestou depoimento. Ele inclusive está detido com o filho, que foi quem puxou o cidadão depois que ele cometeu esse crime. E a repórter faz a cariação nesse momento. Então, nossa solidariedade, toda a força aí para Jéssica Dias. O Flamengo também se manifestou condenando o assédio.
mais um dos absurdos que a gente vê. Aí tá a Jéssica foi amparada reportagem do GE. Globo. Jéssica foi amparada pelo pai e pelo noivo. E o torcedor, assim, além do idiota, o pobre do filho não conseguiu ver o jogo. Como é que o cidadão tem a coragem, não tem vergonha de tomar uma atitude dessa, né? É um babaca. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo, Atlético Paranaense e Flamengo. Vamos mostrar as entrevistas, os melhores... Atlético Paranaense, Flamengo não, Flamengo e Vélez Sarsfield. Atlético Paranaense é lá na frente na decisão da Libertadores. A gente mostra as entrevistas e os melhores momentos dessa